Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Pela primeira vez havia luz, novas lojas, novos produtos, grandes avenidas. Mas também havia chaminés despejando fumaça, fábricas poluindo o ar e a água. E a diplomacia da canhoneira, tornando o mundo seguro para a Europa. O mundo industrial, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, encerramos com o surgimento das cidades grandes na Revolução Industrial. As cidades sempre foram os centros de civilização, é claro, mas no século XIX, elas o foram ainda mais. Elas tornaram-se vitrines do mundo moderno. Até mesmo o termo vitrine não poderia ser usado antes do século XIX. E que você, provavelmente, não iria pensar em dizer antes desse século, porque não havia vitrines. Uma garota francesa que visitou Londres às vésperas da Revolução Francesa ficou fascinada ao ver que havia janelas envidraçadas nas lojas, onde ela podia ver as mercadorias à venda, e falou disso como um conceito atrativo. Alguns anos mais tarde, em 1807, um londrino refere-se às vitrines como uma melhoria bem recente e acrescenta que janelas envidraçadas raramente eram usadas em lojas antes dessa época. Pensem nisto na próxima vez que passearem para ver vitrines. Outra invenção do século XIX. Mas a maioria das lojas continuou como antes, e como ainda são em certos países do terceiro mundo de hoje. Buracos na parede, com os produtos na frente e uma oficina nos fundos. A cozinha e os aposentos da família mais atrás ou no andar de cima, sem janelas, mas com portas de madeira que o dono retira pela manhã e recoloca à noite. Em todas as grandes cidades, as coisas eram compradas em barracas de mercado ou de vendedores ambulantes, ou uma sacola ou um carrinho, ou de caixeiros viajantes. Na Inglaterra, o vendedor era conhecido como um tallyman. Ele era analfabeto e fazia sua contabilidade com marcas numa vara de madeira. Por volta de 1800, Jane Austen, a romancista cujo pai era um clérigo, comprava materiais para seus vestidos e suas meias de vendedores ambulantes. E notem que a maioria das pessoas tinha que fazer suas roupas em casa, e suas meias também, até que o tear de meias foi introduzido na década de 1840 e a máquina de costura em 1850. Com tais inovações, fábricas de roupas como estas tornaram-se possíveis e produziram roupas prontas, baratas, que as pessoas mais humildes podiam comprar. Mas no final do século XVIII, as lojas, como as conhecemos, eram uma exceção. E as poucas que existiam nas cidades não eram muito atrativas.
Antes de mais nada, eram escuras. Havia poucas janelas porque o vidro era caro e as placas de vidro para grandes janelas eram quase inexistentes. A classe média só começou a usar vidraças de qualquer tipo no final do século XVIII. Com isto, veio o início de uma revolução na iluminação de interiores que continuaria no século XIX com a introdução da iluminação a gás. Embora a luz seja banal para nós, não era assim até bem pouco tempo atrás. Foi preciso haver luz artificial para mudar os padrões da época, que faziam milhares de gerações pararem de trabalhar e irem para casa quando ficava escuro. Nosso controle de fenômenos naturais, como luz e escuridão, é muito recente. Tem menos de 200 anos para os mais privilegiados e menos de 100 anos para a maioria. It's less than 100 years old for most. Ainda era raro durante a maior parte do século XIX, mas era algo emocionante. Pela primeira vez, era possível ler ou bordar durante a noite. Também era possível sair após o anoitecer às ruas que começavam a ser iluminadas. Não era preciso ter uma tocha ou uma lanterna para enxergar e nem ter que depender da lua. Por outro lado, as ruas, mesmo em grandes cidades como Londres ou Paris, eram mal pavimentadas, cheias de buracos, lama, poeira e talvez fosse mesmo melhor ficar em casa. Até o final do século XIX, era raro ver calçadas nas ruas. Os pedestres arriscavam-se a ser atingidos por veículos ou a ficarem sujos após uma caminhada. Por isso, poucos passeavam por prazer. As pessoas mais ricas andavam de carruagens, não porque podiam pagar, mas sim porque caminhar era perigoso para suas roupas ou até mesmo em termos físicos. Como consequência, os lojistas nas cidades maiores criaram galerias fechadas, onde se podia passear e ver vitrines sem enfrentar o tráfico ou o tempo. E criaram bazares em que diferentes comerciantes podiam concentrar suas lojas sob um único teto. E, finalmente, em meados do século, as primeiras lojas de departamentos apareceram, as maiores das quais iriam tornar-se lugares monumentais e símbolos da nova economia do consumidor. Hoje em dia, a moda é criticar a sociedade de consumo. E é verdade que ela trouxe exageros e desperdícios. Mas eu prefiro ter de mais do que de menos. E prefiro que a maioria da população tenha acesso ao consumo do que apenas uma minoria, como foi o caso durante toda a história. Ou foi até a produção em massa do século XIX, da compra a granel, da economia de escala que encorajou o consumo em massa e criou preços baixos, descontos e liquidações que davam ao povo acesso a bens, confortos e tratamento cortês. Algo que era privilégio de poucos até então. É claro que ainda havia milhões que não podiam comprar tais coisas. Há milhões ainda hoje. Mas, pela primeira vez, havia milhões que tinham tal acesso, e não uns poucos milhares como antes, significando uma dramática mudança. Tudo isto teve início na Inglaterra, que Napoleão certa vez chamou de nação de lojistas. Os interesses da Inglaterra em comércio e câmbio resultaram em melhores ruas para as mercadorias e clientes, como a Regent Street, em Londres, que foi elogiada nas décadas de 1830 e 1840 por seu espaço e grandeza. Após a metade do século, novas e largas avenidas podiam ser vistas em Paris e outras cidades,
Não apenas porque tornavam o tráfego e as compras mais fáceis, mas também porque, em geral, representavam mais espaço para respirar. Havia árvores, bancos, iluminação e cada vez mais aquela novidade, lavatórios públicos. Também havia novos parques construídos em toda a Europa, imitando o famoso Hyde Park de Londres, um jardim real, agora aberto ao público, bem como os jardins reais de Tulheries em Paris, também abertos ao público, outro símbolo do que ocorria em toda a parte. Locais e prazeres até então reservados a poucos estavam sendo oferecidos a muitos, e os muitos tinham bastante prazer em aproveitar. A cidade moderna era uma grande vitrine, uma feira contínua, emocionante, impressionante, que divertia apenas por existir. A cidade também tornava-se mais segura e mais confortável. Forças policiais regulares surgiram na década de 1830. Havia banhos públicos, fontes e bebedouros. Havia lavanderias públicas em que os pobres podiam lavar as roupas dos ricos e, às vezes, as suas próprias. Os pobres, como os ricos, agora podiam visitar os museus e exibições que o século XIX tornou público e acessível a todos. Em um romance de Émile Zola, um casal de trabalhadores na década de 1860 comemora seu casamento indo ao Museu do Louvre com todos os convidados para a festa. E logo a arte acabaria chegando às ruas. A litografia era usada pelo comércio para vender sardinhas, vestidos, cigarros ou anunciar espetáculos. As cidades estavam cobertas de pôsteres que apresentavam uma arte maravilhosa da época. Eles colocavam o cidadão comum perante a avant-garde do dia. As pessoas ficavam acostumadas a esse novo código de imagens que estava começando a aparecer. E o século XIX também foi uma era do transporte público. As ruas foram alargadas e os bondes apareceram. Eles eram puxados por cavalos nos trilhos, até serem eletrificados no final do século. Também havia ônibus puxados por cavalos até o aparecimento do motor por combustão interna na virada do século. E não esqueçamos dos trens que aproximavam os subúrbios e o campo, e às vezes também o litoral, todos acessíveis a gente de poucas posses. Na verdade, a segunda metade do século XIX foi para muitos a era dos domingos no campo, dos piqueniques com a família, à margem de um rio. Levar a namorada para remar. Um novo tipo de relaxamento que os impressionistas começaram a pintar na década de 1860. Toda uma nova produção de artesãos, funcionários, balconistas, que podiam apreciar a natureza e o ar fresco como jamais acontecera. O que houve foi a democratização de bens, serviços e lugares, incluindo o lazer, a natureza e o ar fresco. E as pessoas precisavam de mais lazer e ar fresco por causa da cidade moderna, que oferecia muitas coisas novas, mas tirava algumas das coisas antigas. Assim como era possível ver uma cidade medieval à distância por suas torres de igrejas, você podia ver a cidade industrial do século XIX por suas chaminés despejando fumaça e poluição constantes. Dickens produziu uma terrível imagem gráfica disto em Tempos Difíceis, onde Manchester é a cidade do carvão, Coketown,
descrita como uma sopa de fuligem e fumaça, um amontoado escuro, sem forma e opressivo. E sob o que o outro inglês, John Ruskin, chama de nuvem tempestuosa do século XIX. Você sentia o cheiro também. Não apenas o cheiro de carvão e óleo industrial, mas também do lixo. Em meados do século XIX, o parlamento britânico teve que suspender sessões devido ao mau cheiro que vinha do Tâmisa. E havia o mau cheiro industrial, destilarias, fábricas de tintas, refinarias, indústrias químicas e similares. Mas o cheiro mais característico era o de poeira e fumaça de carvão. A Revolução Industrial era movida a carvão. O século XIX movia-se com esse combustível. Mesmo ao final do século, quando as pessoas já começavam a usar motores movidos a eletricidade e gasolina, 95% da energia comercial vinha do carvão e do coque, e a maioria das lareiras usava o mesmo, por mais nocivo e ineficiente que fosse. A Inglaterra consumia mais carvão porque tinha as minas de fácil acesso nas regiões de Clyde, Tyne e País de Gales. Newcastle-on-the-Tyne estava tão identificada com o carvão que a expressão carvões de Newcastle tornou-se um provérbio, como algo inevitável, um fato da vida. Mesmo as ferrovias que marcaram o século, na verdade, surgiram para o transporte de carvão, com vagonetes empurradas por homens ou puxadas por cavalos, da mina até a doca. Foi um homem de Tyne, George Stephenson, que primeiro colocou rodas numa caldeira por volta de 1815, para puxar vagonetes de carvão em trilhos. E foi Stephenson que adaptou o que ele chamou de locomotiva para puxar o primeiro trem de passageiros em 1825, a assustadora velocidade de 25 quilômetros por hora. Quanto maior a expansão industrial, maior a extração de carvão e mais fábricas surgiam nessas regiões minerais. O noroeste da Inglaterra, a Bélgica, a Lorraine, o Vale do Ruhr, o sul de Gales eram a nova fronteira europeia. E podemos comparar essa atração com os imigrantes que estavam indo para a América. Nos 30 anos antes de 1914, a taxa de imigração no sul de Gales não era diferente daquela dos Estados Unidos. E havia mais poloneses mudando-se para o Vale do Ruhr, na Alemanha, do que poloneses emigrando para Chicago. Onde havia carvão, havia indústria e empregos, mesmo sendo nocivos e mal remunerados. A produção de carvão explodiu no século XIX, dobrando a cada 20 anos. Em 1913, havia 30 vezes mais carvão tornando-se fumaça do que um século antes, o que transformou a Europa e os Estados Unidos em lugares enfumaçados, mal cheirosos e escuros. Isso criou o famoso fog londrino que Dickens descreveu, ou que vemos nos filmes de Sherlock Holmes ou Jack o Estripador, com muitas gargantas e olhos irritados e bronquite. A maior parte do carvão foi usada para produzir ferro e aço, as matérias-primas das máquinas do século XIX, suas ferramentas, pontes e armas. E também produzia o vapor, que movia máquinas e navios. Ao final do século XIX, 3/4 das máquinas a vapor do mundo estavam na Inglaterra. Mas não eram apenas os empresários que se animavam com isso. Os artistas também se emocionavam. Turner pintou a chuva, o vapor e a velocidade. Os impressionistas pintaram os trens com suas colunas de fumaça, as nuvens de vapor que nasciam nos pátios de ferrovias.
E artistas menos conhecidos pintaram forjas e fábricas, túneis e pontes. Mas, acima de tudo, foi a estação ferroviária o símbolo da tecnologia triunfante do século XIX. Numa era monumental que gostava de se exibir, a estação era um emblema do poder. Maior, mais monumental até mesmo que um banco. Na década de 1860, Walt Whitman decantou as formas da nova era. Formas de fábricas, arsenais, fundições e mercados. As formas de trilhos ferroviários. Formas de plataformas e pontes com suas pilastras e arcos. Os poemas de Whitman fazem-nos lembrar as grandes estruturas, como o Palácio de Cristal, criado em 1851 para abrigar a Feira de Londres daquele ano em um único edifício de vidro e ferro. Ou a grande plataforma da estação Saint-Lazare, em Paris, que Monet gostava de pintar. A Torre Eiffel, construída em 1889 para celebrar o primeiro centenário da Revolução Francesa. Mas o próprio Whitman deveria estar pensando na ponte do Brooklyn, criada em 1867. Por muito tempo, as torres da ponte do Brooklyn foram as estruturas mais altas de Nova York. E de acordo com o historiador de arte Kenneth Clark, toda a moderna Nova York heróica teve início com essa ponte. Algumas das formas mais lindas e grandiosas que Whitman não mencionou estavam sobre a água. A tonelagem e a velocidade eram cada vez maiores, porque navios maiores e mais longos eram mais rápidos e mais confortáveis para viajar. Este é o Great Eastern, em construção na Inglaterra em 1857, o maior navio de sua época. E os navios estavam sendo aperfeiçoados. Os couraçados, com cascos de aço, eram maiores e mais pesados. Novos destroyers eram mais rápidos. Os submarinos desenvolvidos pelo Sul durante a Guerra Civil Americana eram invisíveis quando submersos. No final do século, os navios de guerra queimavam óleo, que era mais leve, eficiente e tinha a vantagem de ser menos visível à distância, o que tornava a guerra naval ainda mais mortal. Foi a necessidade de petróleo para as frotas navais do Ocidente que eventualmente abriu a era da diplomacia do petróleo. Mas foram as próprias frotas, movidas a carvão ou petróleo, que tornaram possível a era da diplomacia de canhoneira. Isso quer dizer que se você não gosta do que o outro fez, envia um barco de guerra para intimidá-lo, como os países, incluindo os Estados Unidos, têm feito até hoje. O navio de guerra do século XIX era um símbolo da Revolução Industrial, tanto quanto a fábrica têxtil ou a mina de carvão. Era uma obra-prima da moderna engenharia. Ele queimou carvão e depois óleo, que alimentavam a indústria. Seus cascos eram de ferro, depois de aço, mas uma inovação do século XIX, sem a qual não teríamos encouraçados ou grandes edifícios. As armas dos barcos de guerra podiam atingir alvos a muitos quilômetros de distância, cruzando as águas rapidamente. Eles protegeram e avançaram o comércio europeu, garantiram o trânsito de mercadorias entre produtores e consumidores, e que as matérias-primas chegassem de todo o mundo. Eles impressionaram os povos mais atrasados, mantendo-os na linha, ou seja, sob o domínio da Europa.
was shipping that linked Foi a navegação que interligou o coração econômico do século XIX com sua periferia e que forneceu uma ligação da Europa com seus dependentes. Mas foi a canhoneira que simbolizou o domínio econômico, político e militar da Europa sobre o mundo. Porém, como já vimos tantas vezes, todos os poderes são desafiados. Em nosso próximo episódio, deixaremos de lado os avanços do século XIX e veremos alguns destes conflitos. Até lá. until then. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.